A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui no 10º episódio do podcast Madecop. É uma alegria estar convosco mais uma vez e hoje nós temos aqui um convidado muito especial que certamente tem muito a acrescentar na sua vida com a palavra de Deus, com as suas experiências. Fica ligado porque você não pode perder nenhum conteúdo que será passado ao seu coração neste momento. Lembrando você que este conteúdo que é bom a gente tem que compartilhar. Pegue este link, mande para todos os seus amigos e nós temos certeza que aquilo que vai edificar a sua vida vai edificar a vida do seu próximo também. Estamos aqui com o pastor Cláudio Gama. Pastor Cláudio Gama, a paz do Senhor. É uma alegria imensa ter o senhor aqui neste dia no podcast Madecop. Paz do Senhor, queridos, é uma honra imensurável poder estar convosco e cooperar com esse projeto tão brilhante que é o Madecop e contribuir para o aperfeiçoamento dos santos, proporcionando através desse trabalho o crescimento em graça e conhecimento que é em Cristo Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, juventude, o Madecop, 10º episódio, e eu tenho certeza que sairemos daqui hoje conhecendo mais das grandezas do nosso Senhor, compartilhando experiência. Eu tenho certeza que através da live, através da tela do seu computador, você vai ser abençoado, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Pai do Senhor, pastor Cláudio, é uma honra para nós ter o Senhor conosco, imensa gratidão. É um sonho realizado, a gente vê o Senhor pregando muito nas internets, YouTube, hoje ter o Senhor aqui na nossa igreja, no podcast do Madecop é um privilégio e é somente Deus que conceda essa bênção. Pastor, vamos começar nossas perguntas, né, pastor Francisco? Isso, vamos lá. Começar bem calminho, a gente quer saber um pouquinho como que começou a trajetória do Senhor, o Senhor nasceu em um lar cristão, como que foi o início do Senhor na caminhada com Cristo? Pois bem, eu sou filho de crente, mas não sou filho de pastor, não sou filho de obreiros. É uma família de crente considerado comum dentro da igreja. Meu pai e minha mãe, membro de igrejas, e plantaram a semente do evangelho no meu coração. Porém, a minha experiência genuína, direta, literal com Deus foi aos 19 anos. E essa experiência ela foi sobrenatural. Haja vista que eu não sou fruto de igreja, eu não sou fruto de uma pregação, eu não sou fruto de uma reunião, eu não sou fruto de nenhuma instituição. A minha experiência é que eu ouvi literalmente a voz de Deus. Literalmente era um sábado, em média 20 horas, 30 minutos, quando eu ouvi o ecoar da voz de Deus nítida, transparente, bem veraz, impactante, transformadora. Quando eu olhei para o lado para ver que se tinha alguém falando comigo, não tinha, eu pensei que era coisa da minha mente e passou alguns segundos e de repente veio aquela voz novamente e uma voz muito clara, muito poderosa, e ela disse literalmente que estava me chamando, para que estava me chamando, naquele momento dando todas as orientações, e ali foi um ato instantâneo do processo transformador do Cristo na minha vida. Então, quando terminou o som daquela voz, eu já era uma nova pessoa, já estava convicto de tudo quanto os céus desejava para mim, comigo, e eu só estive no domingo à noite para fazer a confirmação pública, mas eu já era totalmente já marcado pela voz do Todo-Poderoso e eu carrego essa voz comigo até o dia de hoje e ela é o que me motiva literalmente a caminhar e a superar os embates da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor teve então uma experiência muito impactante com Deus no dia da salvação. E pelo que eu percebi, o chamado para o ministério, o senhor também teve a certeza no dia que foi chamado para a salvação.
Porque muitos são chamados para a salvação e depois de um tempo para o ministério. Então, quando o senhor foi chamado para a salvação, o senhor já se sentiu chamado para o ministério também? Literalmente, no mesmo ato, no mesmo ato, tanto foi o aspecto salvífico quanto o aspecto vocacional. E isso é tão interessante, a dinâmica divina, porque no domingo eu estava na igreja, o pregador ele pregou uma mensagem totalmente que a gente chama de salada mista, mas e quando eu estava na frente fazendo a confissão pública, ele pensando que era o efeito da mensagem, não era. Eu já cheguei à igreja já decidido. E na quarta-feira, dentro da realidade que parecia impossível, eu retornei à igreja. E na quarta-feira, que é um culto meio de semana, o coro é muito menor, né? E ali o dirigente da igreja deu oportunidade a uma jovem para cantar um hino. E ela, quando pegou o microfone para cantar aquele hino, ela não conseguiu cantar. Ela foi dominada pelo dom da profecia, viu o espírito da profecia, o Espírito Santo, e ela, movida pelo Espírito Santo, começou a profetizar literalmente para mim. E ali, 3 dias depois, Deus estava usando a boca de uma jovem para dizer onde me chamou, por que me chamou, para que me chamou, o que faria de mim, onde me levaria e tudo o que aconteceria comigo. Ou seja, com 3 dias de crente, eu já sabia tudo que iria acontecer no meu ministério, no meu futuro, e profecias e palavras que dentro da realidade cultural, eclesiológica da época, era impossível se cumprir. Meu Deus. Tipo que te chamei para te fazer um pastor da minha obra. E na época não se consagrava jovem. Olha aí. Não, Você tinha quantos anos nesse ato? 19 anos. 19 anos. Nessa época, os jovens não eram valorizados e reconhecidos como é hoje. Era mais difícil. Era muito difícil. O pastorado era para os idosos, para quem tinha aí, por média, aí, de 25 a 30 anos de carreira, para ele chegar ao pastorado. E Deus falar isso foi um choque para a comunidade que estava ouvindo e até mesmo para a gente que está recebendo, porque humanamente era impossível. E literalmente Deus cumpriu isso. Deus mudou circunstância e cumpriu, e hoje eu colho frutos dessa voz, desse chamado, dessa convicção, dessa dinâmica operacional do Espírito Santo. Eu colho frutos até o dia de hoje. Ô pastor, e a gente sabe que quando Deus fala, ele confirma de várias maneiras, e a voz dele não tem como não saber que é Deus falando, mas olhando para o outro lado, a nossa carne muitas das vezes também vem aquela pendência. Conta para nós, quando o senhor ouviu Deus falando com o senhor, chegou um momento que a carne falou mais alto e o senhor duvidou que Deus iria cumprir, que iria fazer, e se até mesmo era Deus que estava falando? Quando Deus fala, aí vamos dividir essa pergunta em 3 partes. Existem 3 maneiras, à luz da Bíblia, que pode se denominar a voz de Deus. Uma é quando o homem fala em nome de Deus e diz que é Deus, essa voz o vento leva. A outra é quando o diabo fala via espíritos demoníacos em nome de Deus, e aí o próprio Espírito Santo e a palavra desmascara. E quando Deus fala, literalmente, quando Deus fala, quando é a voz genuína de Deus, a dúvida não predomina. A carne não tem espaço. Porque a voz de Deus ela é plena, ela é completa, ela é totalitária.
ela te domina uma totalidade que teu espírito, tua alma, toda a sua estrutura biológica, ela é envolvida pela voz de Deus, pela presença de Deus. Então, o teu espírito, ele é germinado, ele é fertilizado por essa voz tão poderosa que você não tem como duvidar, porque você passa a ser movido por ela, você passa a ser impactado por ela. No momento, ela te tira de um contexto terreno e te leva mais veloz do que a velocidade da luz a vivenciar uma dimensão sobrenatural e espiritual. E quando é a voz de Deus, ela fica dentro de você. Que a voz de Deus, ela não perde o seu som, ela não perde a sua validade, ela não perde sua legalidade, ela não perde a sua genuidade. O tempo não aborta essa voz, não neutraliza essa voz, porque independente de onde quer que você esteja e do tempo que você viveu, ela continua audível, viva, ativa dentro de você. Então, isso significa dizer que não tem como duvidar. A dúvida é normalmente quando esses tipos de vozes elas vêm misturadas. Porque quando é a voz de Deus, a luz da Bíblia tem uma dinâmica do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito testifica no nosso espírito que é a voz de Deus. E quando aflora a dúvida, é porque o testemunho do Espírito Santo no teu espírito não é positivo, ele é negativo. E isso entra em outro campo na dinâmica do Espírito Santo, que é o discernimento do Espírito. Moral da história, comigo não houve nenhuma probabilidade de dúvida, porque ela foi muito forte, ela foi muito pessoal. É como se, usando uma linguagem antropomórfica, é como se uma pessoa estivesse do meu lado e falando, e com os seus lábios conectados no meu ouvido e falando de forma muito limpa, muito suave e, ao mesmo tempo, muito impactante. Então, não houve campo para dúvida. E é o que eu digo, é essa voz que me move. É essa voz que me move. Porque se você for olhar todas as circunstâncias, seja ela do sistema eclesiológico, seja ela do sistema da vida, seja ela de todas as sobrecargas que a vida lhe oferece, ao momento que você vai refletir, vale a pena exercer o ministério, e vai bater um sentimento de desistência. Mas a voz. Mas a voz que te move. Então, quando você tem os embates da vida e que você lembra desta voz, que foi Deus que lhe chamou, que foi Deus que lhe fez a promessa, que foi Deus que fez o investimento, foi Deus que fez a garantia, aí você olha para o lado e diz, isso tudo é fútil, isso tudo é passageiro, porque o que me move é esta voz, e se essa voz me move, logo eu tenho a grande possibilidade de atravessar isso, de superar isso, e de tudo que está acontecendo ficará para trás, porque o que me move é esta voz, e ela sabe literalmente onde me levará e onde eu chegarei. Então, quando tem essa convicção, ela é muito interessante. E isso aqui, se a gente for falar biblicamente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que há muitas frustrações ministeriais e de vida cristã? Porque a maioria não tiveram uma experiência com Deus e não sabem quem é Deus e não sabem quem é a sua voz. Porque quando você sabe quem é a voz que te move, você supera tudo. Biblicamente, é só você olhar para Samuel. A voz de Deus dentro do templo 3 vezes.
A voz de Deus movendo. Então, até o ponto dele ser orientado e dizer, fala que teu servo ouve. Então, o que moveu o ministério de Samuel? Foi uma voz. Samuel, não foi Eli que separou Samuel. Não foi Eli que investiu no ministério de Samuel. Foi o próprio Deus. O próprio Deus o chamou diretamente. Aí você vai para Jesus, você vai que Jesus saiu do batismo e vai levado direto para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quando ele sai do batismo, tem uma voz ecoando. Este é meu filho amado que me compraz. Aí chega na tentação, o diabo joga na face dele. Se tu és filho, por que estás com fome? Filho não passa fome. Aí Jesus vai ativar o quê? A voz que ele ouviu. Ou seja, ele tem a consciência que ele é filho. Porque a voz que o pai ecoou está viva e ativa dentro dele. Aí ele vai responder para o diabo o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que palavra é essa que saiu da boca de Deus? Tu és o meu filho amado, em que me compraz. Isso que movia ele. Você vai ver para Paulo, Glória a Deus. capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo não é fruto de uma igreja, não é fruto de uma pregação. O próprio Jesus apareceu a ele e perguntou, quem és tu? Aí o Senhor responde para ele essa voz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então imagine essa voz, e Paulo vai repetir isso em Atos dos Apóstolos outras vezes. Essa voz ativa, ao ponto de Paulo passar o que passou e escrever para Timóteo o seguinte, eu sei em quem tenho crido. E esse verbo saber utilizado por Paulo não é conhecimento teórico. O verbo saber ali é relação experimental, é algo experiencial. Então, o saber ali está conectado 24 horas com o Cristo. É viver o Cristo. Então, é essa voz que nos move. Então, haja vista que começamos pelo chamado, todo chamado envia uma voz. Jesus, quando chamou para a salvação, é vinde. Tem uma voz. João Batista não disse que ele era um eco. João Batista pregando disse que ele era uma voz. Então, quando você é envolvido com esta voz e você tem a convicção, eu volto a dizer, você tem as ferramentas, os recursos, os mecanismos para você trilhar, mesmo não estando isento dos golpes, das pauladas, dos ferimentos, dos espinhos, mas você tem como superar tudo isso, porque o que te move e o que te moverá não são as circunstâncias, é a voz daquele que exerce o senhorio pleno sobre a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. E quando o senhor ouviu essa voz, teve certeza da sua chamada ministerial, aos 19 anos de idade, com quanto tempo mais ou menos depois o senhor começou a pregar? E tem quanto tempo que o senhor está na estrada aí pregando o evangelho? Aí que entra o grande segredo. Com 30 dias de crente eu já estava pregando. Olha aí. Pregando, e diferente de hoje, dessa nova geração, que querem pregar em cima de púlpito. Na época tinha ponto de pregação, tinha culto ar livre, tinha culto relâmpago nas praças, nas esquinas. E eu ia para lá novo, convertido, pregando. Com 3 meses de crente, eu era professor da escola dominical. Com 6 meses de crente, superintendente da escola bíblica dominical. Olha aí. Por isso que é um poder transformador sobrenatural, onde despertou em mim a busca pelo conhecimento bíblico, teológico, sistematizado.
Então, na época, não tinha muitos recursos didáticos como se tem hoje. Então, eu pegava a revista da escola dominical e eu não esperava a aula do professor. Eu pegava os encartes que a revista dava indicação dos livros de apoio que trabalhava aquela temática. Eu adquiria e começava a estudar a lição no sábado, 8 horas da manhã, e virava à noite de sábado para domingo, 24 horas, mergulhado naquela lição. Não era para disputar com o professor, não era para mostrar mais que sabia, mas era a fome de crescer, porque na minha época teologia era considerado coisa do diabo, ainda tinha um discurso em cima do púlpito Que a letra mata. que a letra mata, que a teologia esfria, que teologia de crente era joelho no chão, e a alternativa era mergulhar na revista da escola dominical para você ter um estudo sistematizado e você começar a absorver conhecimento para você, quando ter a primeira oportunidade, no meu caso, quando eu tivesse a primeira oportunidade, eu pudesse contribuir com aquilo que eu estava observando, e assim se tornou uma prática, e hoje é o meu modus operandi da vida ministerial, teológica, didática, pedagógica, educacional. Glória a Deus, glória a Deus. E tem quantos anos que o senhor está na estrada aí pregando? Olha, vamos dividir isso em 2 tempos. Se a gente for falar do período do anonimato, da caverna, né? Você pode colocar aí desde 88, de 88. Mas se você me perguntar uma projeção para o Brasil e para o mundo, foi a partir de 99. 99, Deus decidiu me projetar para o mundo, para o mundo, para os 4 cantos da terra. O senhor falou em anonimato e ser conhecido. O senhor poderia citar para nós aí qual que é o maior benefício do anonimato? Porque hoje em dia os pregadores todos querem a fama, né? Ok. E o anonimato tem os seus benefícios. Cita para nós aí um benefício que o senhor tinha lá no anonimato que o senhor não tem hoje. Eu fiquei 10 anos literalmente na caverna. Na caverna, 10 anos. Qual é o benefício do anonimato? O anonimato, quando você se rende plenamente a ele, você vai entender o tempo de Deus. O anonimato é uma escola de Deus, onde Deus vai te forjar. Você não pode ver o anonimato como um juízo, como uma porta que está fechada. Você tem que enxergar o anonimato como uma oportunidade que Deus está dando para te amadurecer, para te lapidar, para que você não venha queimar etapa, para que você não venha se tornar um cometa, mas que você possa desenvolver um ministério com os passos sólidos, regido pela vontade de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. O anonimato é o que eu posso lhe dizer de positivo ou de vantajoso, foi essa formatação mental de entender que o ministério, o chamado não era meu, era Deus, e a porta era Ele que abria e o tempo era Ele que determinava. É fácil compreender isto? Não é fácil. Principalmente nos dias odiernos, diante da disputa, diante da concorrência e diante dos investimentos que se fazem para uma projeção pessoal. Então, você viver tudo na risca, o que a Bíblia ensina é sacrificial, é similar a uma mulher em dores de parto. Você sofre, você se contorce, aflora a ansiedade,
aflora um sentimento de imediatismo. E se você não tiver a paz interior, o domínio próprio, para entender que tudo funciona na sua vida no tempo de Deus, e no tempo de Deus não existe atraso, e também não existe velocidade, que no tempo de Deus acontece tudo de acordo com a dinâmica do Espírito Santo, foi a primeira vantagem que eu entendi nisso. E eu vou lhe explicar isso daqui a pouco. Outro detalhe é você aproveitar o tempo do anonimato para você fazer um investimento em você mesmo. O que é esse investimento? É a preparação em oração e em estudo teológico. Haja vista que no meu tempo de anonimato, eu me trancava nos meus momentos de oração 8 horas da manhã, eu só ia sair às 18 horas. Olha só. Era trancado com a boca no pó, orando, para que Deus viesse cumprir propósito, para que Deus viesse abrir portas. Então, são os investimentos, além do tempo da oração, do seu devocional, a sua busca de conhecimento, porque no tempo do anonimato é o tempo que você se prepara para quando o tempo de Deus chegar, você poder ser usado por Ele na proporcionalidade do seu aperfeiçoamento ou qualificação. Então, é só você olhar para Jesus. Jesus nos dá esse modelo e ele foi o meu espelho nisso. Quando Jesus nasceu como um bebê em Belém de Judá, ele já foi tratado como rei. A Bíblia diz em Mateus que nasceu o rei dos judeus. Os magos vieram honrá-lo como ele um rei. Ele veio já como Salvador e os anjos cantaram isso. Ele veio consciente da sua missão salvífica. Mas quanto tempo ele levou para cumprir o seu ministério? 30 anos. 30 anos, numa linguagem popular, apagado. 30 anos na caverna. 30 anos no anonimato. 30 anos na carpintaria do pai, aprendendo a profissão. Então, no anonimato, abre um leque. Quem tem chamada tem que procurar estudar, tem que procurar ter uma profissão, porque ministério não é para preguiçoso, não é cabide de emprego. Tem que ter uma profissão para quando o tempo de Deus chegar, ele possa ser usado. Veja que quando Jesus chegou aos 30 anos, numa visibilidade ministerial, o Pai decide apresentá-lo ao mundo. O que ele não fez em 30 anos, ele fez em 3 anos. Porque no tempo de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, não tem atraso. Tem tempo certo. Você produz, porque Deus, ele te dá a habilidade de você fazer em pouco tempo aquilo que pessoas fazem de tudo ao longo dos anos. Então, essa é a essência ministerial. No meu caso, eu vi muita gente que nasceu depois de mim, que veio depois de mim, galgar lugares que todo mundo almeja e humanamente eu ficar para trás. E hoje a maioria delas estão na lona, está no pó. E nesses lugares hoje eu sou tratado como honra. Eu sou levado, e isso é dito pela liderança de lá, eu sou levado porque eu sou um dos nomes para dar uma moralidade ao evento. Então, isso significa o seguinte: você, quando tem a convicção que Deus tem um propósito contigo, você não tem pressa, ainda que o imediatismo e a ansiedade aflore, mas você se controla para esperar o tempo de Deus, para você não sair fora do caminho, porque quando chega o tempo de Deus, sem se preocupar quem passou à sua frente, quem foi, que tal, quando chega o tempo de Deus, Deus é o Deus da recompensa, o Deus da honra. E quando ele honra, quando chega o tempo dele,
aquilo que parecia que você não conquistou, que você não conseguiu, que você não atingiu, Deus chega e abre aquilo de portas transbordantes, de janelas abundantes, e João aqui, ó, só para compensar aquele tempo de submissão, de espera, de perseverança, de obediência, que você entendeu o meu propósito e agora você vai colher isso, vai desfrutar disso, porque eu sei que isso aqui não vai te desobedecer, isso aqui não vai fazer você roubar a minha glória, porque eu te lapidei, você aceitou ser lapidado no tempo do anonimato. Então, o anonimato produz essas habilidades. Haja vista que quem não passa pelo processo do anonimato, ele é só um cometa. Você só ouve uma mensagem dele, você só ouve uma chegada dele, e as próximas notícias, cadê? Sumiu, saiu de cena, e quando você recebe as notícias, olha, tombou, e ninguém mais levanta. Agora, numa linguagem agrícola, camponesa, quando você caminha no passo do boi, lento, mas firme, sustentado pela graça, dirigido pelo Espírito, submisso à vontade de Deus, o tempo é ilusório, porque não importa quanto tempo você vai levar para chegar, o que importa é que você vai chegar. E é melhor chegar debaixo da bênção de Deus do que você... Já ouviu o personagem Ai a mais na Bíblia? Ai a mais, o pregador sem mensagem? O que sai correndo na frente, passa na frente de todo mundo, quando chega lá, cadê a mensagem? Ele não tem mensagem. Então, é exatamente esses pessoais. Então, eu sou fruto disso. 10 anos trancado dentro de casa, sem um convite, sem uma oportunidade, sofrendo pressões de todos os lados, mas com a boca no pó, esperando o tempo de Deus. E quando o tempo de Deus chegou, que Deus soprou o nosso nome, as portas se abriram e hoje, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, hoje a gente vive um tempo de cumprimento de promessa, colhendo frutos que o bendito Deus proporcionou e Deus nos dando a dádiva de representar o seu reino, de ecoar a sua voz e de poder contribuir com a expansão do seu reino e sendo hoje uma das pessoas dentro aí do exercício do Ministério da Palavra, uma das pessoas que aprove a Deus colocar o meu nome no coração das pessoas, no coração da igreja, no coração dos pastores, para poder convidá-los para poder participar dos seus eventos. E reconheço plenamente que não tem nada a ver comigo, o mérito não está em mim, não tem nada a ver, não tem um segredo em mim, é tudo fidelidade divina, onde Deus está honrando o seu propósito para comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. É muita coisa boa, né, Johnny? Demais a conta. E, pastor, e o senhor falou algo que a gente já vê no senhor que em todo o tempo de ministério que o senhor tem, sempre foi um homem centrado, temente a Deus. Na opinião do senhor, o que faz hoje um pregador cair, um pregador desviar do evangelho, assim como tem soado por aí diversas polêmicas que um pregador caiu, foi pego em adultério? O que faz esses homens caírem hoje? Ok, vou lhe responder pelo menos em 3 aspectos distintos. Primeiro que hoje essa sua pergunta ela foca o resultado. É o momento que a pessoa chegou, que a pessoa apareceu e a notícia negativa. E quando você olha para esse momento, você acha que esse problema é momentâneo, é localizado, mas não é. A causa disso é lá atrás. Isso aqui é só um resultado de uma ferida
que não foi tratada lá atrás. E o que eu chamo de ferida? É que no início, ao invés dessa pessoa realmente nascer de novo, ela não nasceu. Ela entrou para a igreja, mas nunca foi igreja. Ela carregou a Bíblia, mas nunca viveu a Bíblia. Ela se adaptou ao Evangelho. Então, ela não viveu um novo nascimento. E o que é o viver o novo nascimento? É ter uma experiência pessoal, literal, exclusiva, plena, totalitária com Cristo vivo. Quando o ser humano tem uma experiência pessoal com Cristo e que ele tem uma convicção de quem é Jesus, e isso não sou eu que digo, é a Bíblia diz, que os nascidos de Deus não pecam. Não pecam. Eu não estou falando de hereditariedade pecaminosa, eu estou falando de quebra de princípios, de mandamento. Porque o teu amor é tão pleno por Jesus que você tem facilidade, ou vou retirar a palavra facilidade, mas você tem ferramentas, mecanismos, estruturas para dizer não à tentação. Quando você cede uma tentação, não é sinônimo da sua fraqueza. É sinônimo que você nunca amou Jesus. Que você nunca esteve com Jesus. Que você nunca experimentou Jesus. Porque quem experimenta Jesus não abre mão dele por nada. Então, esses caos que a gente vivencia hoje, a causa está lá no início. É uma pessoa que não teve uma experiência genuína com Jesus. Outro sim. Se não está no início, está no caminho. Porque provavelmente, ou como membro, ou como um auxiliar de trabalho, ou como um diácono, ou como um presbítero, já apresentou feridas abertas. E ao invés de tratarem desta ferida, colocaram um talco, trouxeram para debaixo do braço, abafaram e deixaram a pessoa caminhar com a ferida aberta. Ferida aberta tem um momento que ela vai sangrar novamente, vai abrir. E uma ferida que não for curada, ela vai infeccionar, vai purgar. E aonde vê esses escândalos. E pode perceber que nesses escândalos não são de noite, e essas quedas não são da noite para o dia. Você vai ver que ele já vem caindo, já vem caindo, já vem caindo, já vem caindo. O que acontece final é o tombo. Daqui não levanto mais. E o que eu quero dizer com isso? Quantas noites em cima do púlpito pregando, mas já em falta. Quantas ceias ministrando e tomando, mas já manchado. Quantos congressos que terminam e vão para outro lugar para fazer o que ele condenou pregando. Quantas mensagens que chamaram a irmã de prostituta e disseram que o irmão é adúltero e quando termina está praticando a mesma coisa. Meu Deus. Então isso é uma sinalização que esta pessoa nunca esteve com Jesus. E o que eu estou falando aqui não é moralismo, é a Bíblia que te ensina isso. Porque Paulo vai cantar em Romanos 8. Eu vou primeiro os aspectos negativos que Paulo diz assim, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem os principados, nem as potestades, nem o perigo. Em resumo, Paulo diz, e nenhuma outra criatura. O que é que Paulo está dizendo? Nada desta vida pode nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Isso significa dizer que, quando você ama Jesus, não é que você não vai ser tentado, é onde você será mais tentado, é onde você receberá mais proposta. Mas o amor a Jesus te dá toda a habilidade para você dizer não e prosseguir. Se o próprio Jesus fora tentado, e a Bíblia diz aos Hebreus, tentado em todas as coisas, e o Cristo teve habilidade para dizer não, e a Bíblia diz que ele é o nosso modelo, que temos que olhar para ele, então não tem desculpas para o pecado. Todo pecado é consciente. Todo pecado é premeditado. O pecado é planejado. Não é da noite para o dia. A materialização do pecado é porque ele já aconteceu dentro de você. Você consome primeiro para depois expor para fora. Então, é um resumo de um caos que a gente está vivenciando nessa geração pós-modernidade, onde hoje é um status social todo mundo ser evangélico, todo mundo ser gospel, todo mundo ser membro da igreja, mas a grande crise disso é que a nossa igreja está cheia de pessoas, mas escassa de cristãos. E cristão não é uma titularidade à luz da Bíblia. É uma pessoa que reproduz o Cristo na face da terra. E para ser reprodutor do Cristo, você tem que ter um encontro com Ele. E esse encontro com Ele você tem que morrer. Porque o reino de Deus não é para os vivos. O reino de Deus é para os mortos. Se você não morrer, você não vive o reino de Deus. Então, quando você morre, o Cristo passa a viver em você. E quando o Cristo passa a viver em você, você tem mecanismo para rejeitar tudo que o sistema regido pelo espírito do anticristo oferece. E você manter-se puro no meio da lama. Você manter-se íntegro no meio de toda a podridão. E isso é a essência do Evangelho. Então é muito mais do que ter uma nomenclatura. É um estilo de vida. É uma experiência pessoal com Jesus. E é esse viver com Cristo que é a grande metamorfose da sociedade. E isso é tão sério, porque você hoje vai numa cidade, está cheia de igrejas. Cheia de igreja. É uma igreja ao lado do outro. Mas não há uma mudança social. É o alto nível de drogas, de criminalidade, de prostituição, de mendigância. Tem igreja, mas não tem transformação. Por quê? Porque tem os prédios, mas as pessoas que habitam nesses prédios não vivem Cristo. Porque se vivessem Cristo, a essência seria um envolvimento social que mudaria o bairro, mudaria a comunidade, mudaria a sociedade. E você não percebe essa mudança, porque hoje o pessoal só vive de nome, mas não vive a essência do Cristo. Porque quem vive a plenitude do divino, do Cristo, ele não negocia com o pecado, ele não brinca com o pecado e ele não abre mão para o pecado. Porque Cristo é tudo para ele. E por amor a Jesus, ele renuncia tudo. Caso contrário, Jesus para ele é a mesma coisa que era para Judas.
não passa de um ser para ele se dar bem na vida. Meu Deus, muito forte. E tendo em vista tudo que o senhor falou, pastor, tem muitos jovens pregadores que hoje estão iniciando. Qual conselho o senhor dá para esse jovem pregador que está nos assistindo, que começou a pregar e que precisa ter longevidade no ministério? Primeiro conselho, ele precisa ter uma experiência genuína com Jesus. Literalmente. Uma experiência com Cristo. Se ele já é filho de crente, ele abriu um clamor: Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Quero ter uma experiência contigo. Não, a metodologia é o Cristo que vai decidir. Se o Cristo vai aparecer em sonho, se o Cristo vai dar uma visão, se é numa leitura bíblica, se é ele caminhando, se ele é para a escola. Não, eu quero ter uma experiência com Jesus. Por quê? Porque quando você tem uma experiência pessoal com Jesus, seja pelo novo nascimento, seja por uma ação sobrenatural de Jesus, você passa a ter uma convicção de quem é Cristo na sua vida. Esta convicção, ela é o tônico, ela é a vitamina, ela é o sustento para você. Por quê? Primeiro passo, independente de você almejar a prática da pregação, do pastorado, mesmo como crente na sua trajetória, não terá só flores. Vai ter espinhos, vai ter o invejoso, vai ter o escriba, vai ter o fariseu, vai ter os saduceus, vai ter a multidão. Vai surgir um grupo para te paralisar. Então, você, mesmo como membro, mas se você consegue dar uma aula da escola bíblica dominical, ou faz um comentário onde todos compreendem e absorvem aquela ideia, pessoas vão te elogiar. Mas a maioria delas vão aflorar um ciúme, uma inveja, uma concorrência. E principalmente você que está começando, eu vi muito isso. Jovem comigo não cresce, eu corto as asas. Onde esse garoto pensa que ele vai chegar? Eu estou aqui há tantos anos. Então, porque acha que tempo de casa é garantia, e não é. Então, tudo isso. Então, quando essa pessoa sofre essas pressões, se ela tem convicção de quem é Jesus, tudo isso aqui para ela é fútil. Agora, quando ela não tem convicção que é Jesus, o primeiro aperto ela vaza. Ela não aguenta. Porque ela não tem profundidade. Ela vive uma superficialidade religiosa. Ela não esteve com Jesus. Então ela está presa à tradição religiosa, ao sistema eclesiástico, presa a uma pessoa, mas nunca esteve com Jesus. Então esse é o primeiro passo. Ter com Jesus. O segundo passo, além do cultivo devocional, oração, leitura bíblica, isso é praxe. Se ele quer ser um pregador, aluno assíduo da escola bíblica dominical. Forte. Isso aqui é o aluno assíduo da escola dominical. Quando eu digo aluno assíduo, não é só ser o aluno, é ser frequentador e ser um aluno ativo. Assiduidade e atividade. O que significa isso? Ele fazer da revista da escola dominical a sua faculdade teológica. Não é para ele esperar o professor no domingo passar a aula para ele. É ele já recebeu a lição,
já na segunda-feira tirar um momento para estudar aquela lição. Na terça-feira estudar um momento. Se ele trabalha o dia dele de folga, se ele é casado, conversar com a esposa para pegar umas 2 horas para mergulhar naquilo ali. Ainda mais hoje com todas as ferramentas de materiais didáticos teológicos que temos. E ele pegar, se está falando, por exemplo, esse assunto hoje está falando sobre Trindade, a nossa lição, não é isso? Então, se está estudando hoje um tema relacionado à Trindade, ele buscar todos os materiais que falam naquele tema e ele mergulhar naquilo. Mergulhar naquilo. Abrindo o leque. Mesmo que o professor dele não saiba falar abóbora, isso não compete a ele. O que compete é ele estar lá presente, estar ativo. E esse conhecimento não é para disputa, não é para mostrar que sabe. É porque se ele tiver uma oportunidade e lhe pedir uma explicação no momento, ele pode falar. Mas ele está absorvendo para o futuro dele. É como colocar grãos nos celeiros, no futuro dele. Por que eu digo isso? Porque você estuda uma revista com 13 lições, que vem com uma temática igual a hoje à Trindade, Santíssima Trindade, e dentro desse tema central, 13 subtemas. Isso significa dizer que são 4 trimestres. Vai dar 13, 26, 52 lições. Ele, no ano, se ele for ativo, assíduo, praticante, ele absorveu 52 temas diferentes. Se ele receber num teste, o pastor dele chegar aqui, vamos ouvir fulano de tal agora com uma palavra, tem 5 minutos. Ele tem todos os argumentos, para falar. Está preparado. Está preparado para falar. Ok? Então, aluno assíduo e ativo da Escola Bíblica Dominical. É o segundo passo. Terceiro passo, que é fundamental. Construir uma história de vida cristã debaixo de uma autoridade espiritual. Muito forte isso aí, pastor. Ele precisa saber quem é o pai espiritual dele. Ter uma pessoa, o pastor dele como mentor dele. Ter uma igreja para ele congregar. Então, quando ele constrói esse vínculo de vida debaixo de uma autoridade espiritual, então veja que tudo é crescente. Experiência com Jesus, assiduidade e atividade na escola dominical, uma vida de construção debaixo de uma autoridade espiritual, 3 elementos fundamentais. E quando eles trabalham esses 3 elementos, aí ele tem que partir para o quarto elemento. Eu vou usar uma linguagem forte, mas para entender o seguinte. Ele precisa entender que ele não passa de nada mais, nada menos do que um leproso espiritual que diariamente depende da graça de Deus. O que significa isso aqui? Nesse quarto elemento. Para que aqui seja fechada todas as brechas para a vaidade pessoal, para a soberba, para a vanglória, para a concorrência, para a disputa. Porque quando ele reconhece que ele não passa de um leproso espiritual, quando você passar à frente dele, ele não vai se sentir um vencido, um derrotado. Ele está ali esperando o tempo dele. Isso significa dizer que, com esses 4 fundamentos, quando chegar o tempo de Deus, que Deus honrá-lo, e quando Deus pegar e colocá-lo acima de todos, até daquele que o evangelizou, que foi o que o primeiro plantou a semente dele, e Deus pega e põe acima dele, e esse que plantou a semente agora vai consultá-lo, vai tirar dúvida com ele, vai ouvi-lo, vai ter prazer de receber, de ter uma mensagem dele.
quando ele chegar nesse patamar, ele entender que aqui não é para pisar em ninguém, não é para matar ninguém, e que ele não chegou aqui por ele mesmo, que foi a mão de Deus, que é fruto da bondade, e que tudo que acontece com ele é para a glória de Deus. Quando ele alimentar e formatar esse sentimento, ele tem toda a probabilidade dele ser bem-sucedido no exercício do ministério e da pregação da palavra. E isso, diariamente, seu devocional, sua leitura bíblica, não só ler a Bíblia, mas ler outros livros, se atualizar, procurar polir sua linguagem, para que ele possa desenvolver um ministério mais salutar. Porque, cadê a garrafa d'água para mostrar um exemplo aqui, a garrafa d'água? Para mostrar como Deus atua em nós. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela cabe 500 ml de água. Se nós tivermos apenas a capacidade de 500 ml de água, Deus só colocará em nós 500 ml. Então, se você colocar todos os 500 ml aqui, se essa caneca só cabe 300 ml, 200 vai ficar aqui, porque ela só cabe 300, os outros 200 vai derramar. Deus não pega o que é sagrado dele para jogar fora. Deus coloca naquilo que é proporcional à nossa capacidade. Significa dizer que, se você for um obreiro que só suporta 500 ml, Deus vai te dar só 500 ml. Mas se ele for um obreiro que suporta 1 litro, Deus vai dar 1 litro. Se tem um obreiro que comporta 5 litros, Deus vai dar os 5 litros. Então é na proporcionalidade do seu preparo, da sua capacidade, que Deus vai dimensionando a graça, a autoridade, a potencialidade, e Deus vai soprando o teu nome. Então é assim que funciona no reino de Deus. Muito forte, hein? Muito forte. Gente, é muita coisa boa. E nós vamos ter que encerrar, né, Diomedes? Mas nós temos uma pergunta muito importante, pastor. Eu ouvi o senhor pregar lá na Comadivado, falei com o senhor sobre muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E nós estamos aqui num contexto falando de pregação. E pouco tempo depois que o senhor pregou essa mensagem, nós vimos a notícia que o senhor teve a infelicidade de perder o seu filho. Como foi para o senhor enfrentar isso e o porquê da pergunta? Porque neste exato momento tem pessoas que perderam filhos e que estão nos assistindo. Como que o senhor superou? E que conselho o senhor dá para este pai, para esta mãe que hoje está desesperado, sem entender a situação? Pois bem, primeiro eu vou pegar a sua pergunta e retirar uma palavra daí. Infelicidade. Eu reconheço que eu sofri a perda, mas não foi uma infelicidade. Por amar o meu filho como amo, bate saudade. Ontem eu tive saudade, no dia anterior eu tive saudade. Você ouve a voz dele. Mas por que eu digo que não é uma infelicidade? Porque quem o recolheu de mim foi Deus. E Deus não fez isso para me tornar infeliz. Deus fez isso para me treinar, para me esmagar, para tirar uma essência de mim, para tirar um suco de mim. E como superar isso? Se eu disser para que é da noite para o dia, que é no estalar de dedo, é hipocrisia. Não é. Mas é aquilo que eu acabei de falar. Lembra quando começamos a voz que Deus me chamou? Quando você tem convicção de quem é Jesus na tua vida,
ele pode te esmagar, como a uva é esmagada no lagar, como a cana é esmagada na moenda, como a azeitona é triturada, prensada, que o seu óleo viçoso está escorrendo lá. E quando você tem convicção que é Jesus, mesmo que ele esteja te arrebentando, você não consegue ver infelicidade. Você consegue enxergar provação, propósito, plano, desígnio. E no meio da dor você ainda consegue olhar para ele e dizer assim: obrigado, eu te amo. Porque quando você tem convicção de quem é Jesus, você chega à conclusão que o filho não é teu. Você era só um mordomo. Que ele, por bondade, investiu em você, deixando aquele filho com você, como se ele dissesse assim: cuida para mim. Ele só dá a data do nascimento, mas não dá a data do óbito, da morte. Porque quando eu quiser tirar, eu tiro a hora que eu quiser. Independe da tua vontade. Não é fácil, arrebenta, sangra, mói. No dia que eu preguei essa mensagem, eu deixei meu filho, eu não falei ali, ele não sabia, mas meu filho estava na UTI, mal. Meu Deus. Eu fui ali honrar o compromisso, minha esposa ficou com ele, e eu acompanhando, terminava a ministração, ligava para lá para saber. Então eu estava pregando o que eu estava vivendo. Eu vi que o senhor estava com o coração na mensagem. Mensagem sem comer direito, sem beber, ferido, sangrando por dentro, mas como dizendo, amando a Jesus. E quando a Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas, é amar a Deus acima de todas as coisas. Mesmo vendo teu filho morto, como eu vi, ele deu o último suspiro debaixo das minhas mãos, dentro da minha casa, debaixo, em cima da minha cama. E você tem que pegar teu filho morto para colocar no caixão aos 30 anos de idade, não é fácil. Agora, quem ama a Deus, quem vive para Jesus, tem as ferramentas, os mecanismos, mesmo ferido, continuar caminhando. Continuar caminhando. E quando você olha para esse cenário, para essas experiências, é onde eu volto a falar. Se uma pessoa não tiver experiência com Deus, convicção, ela rompe. Porque eu conheço pessoas de alto escalão, que era teólogo, está debaixo da ponte, virou mendigo, virou alcoólatra. Meu Deus. Porque não aceitou a morte da esposa. E para eu continuar, não é heroísmo. Não é heroísmo. Eu não sou forte. Se dependesse de mim mesmo, eu nem estaria aqui. Eu nem estaria aqui. Mas é a graça de Deus que vai nos fortalecendo diariamente. Para mesmo em meio à dor, a gente poder seguir. Porque, e aqui que está a cereja do bolo. Aqui que está a cereja do bolo. Porque quando você está numa vida religiosa, você ora, Senhor, eu estou aqui, usa-me, eu quero que a minha vida seja gasta na tua obra, eu te amo, tu és tudo para mim. Dizer isso por palavra, dizer isso cantando, dizer isso pregando, isso é fácil. Agora, é nesta hora que você vai ter que provar para você mesmo e para Deus se você o ama. Meu Deus. É agora. Se você vai dizer quem é Jesus para você.
Ele é tudo para você ou ele só é um atrativo, uma aventura? É nessa hora que, no meio da dor, você mutilado emocionalmente, porque a perda de um filho são pedaços que são arrancados de você, Meu Deus. é tirado de você, e você olhar para ele e dizer: te amo, Jesus. Eu não fiz velório do meu filho, eu fiz uma festa. Chamei músicos, não deixei cantar um hino fúnebre. Vamos cantar todo alegre, porque não está tendo morte, está tendo a entrega de uma oferta a Deus. Meu Deus. Não houve perda, houve a devolução de um bem que nunca foi meu. Meu Deus. Isso é fácil? Não. É heroísmo? Não. É superfé? Não. Eu sou o leproso que falei aqui. Eu sou o bagaço. Eu sou a cana esmagada. Eu sou a uva, a azeitona prensada. Mas quando você ama a Deus, quando você ouve a voz, eu te chamo, estou te chamando, eu sou teu Deus, eu vou fazer isso, vou te levar, vou te usar, vou soprar teu nome nos quatro cantos da terra. Não se preocupe com a tua agenda, quem cuida da tua agenda sou eu. Eu nunca liguei para uma igreja há 30 anos pregando para pedir uma oportunidade para pregar. Os telefones chegam, os convites chegam. E tudo isso é Deus. Isso mostra o seguinte: quem se doa para Deus, quem ama a Deus, tem seus calvários, tem seu Getsemane. Não foi só Jesus que foi para o Getsemane, Pedro, Tiago e João. Eu também fui. E é no Getsemane que você decide, ou você bebe o cálice, ou você vira as costas. Se virar as costas, você não chega na cruz, e você não sabe o que é uma ressurreição ao terceiro dia, e o propósito de Deus não é cumprido na sua vida. Esse é o preço do chamado, porque às vezes Deus tira algo de nós que é o que nós mais amamos. Meu Deus. E Deus tira não para punir, não para nos disciplinar. Deus tira para nos forjar, para nos lapidar. Porque tem propósito de Deus que, para Ele nos levar, Ele primeiro nos sangra. Para depois viver o propósito dele. Caso contrário, é só fantasia gospel em nome do Cristo. Porque a essência do Evangelho é sacrifício. E não são palavras minhas, palavras de Jesus. Querem vir após mim? Vocês não são obrigados. Mas decidiram a vir, primeira coisa, morram. Eu não quero nenhum vivo comigo, só quero os mortos. Morram, neguem a si mesmo. Morram. Morreram? Morreram, ok. Cada dia vocês vão amanhecer, ter uma cruz para vocês carregarem. Aí vocês pegam essa cruz e me sigam. É me seguir, não é passar à minha frente. Você não é obrigado, mas aceitou o chamado? Morre, pegue a cruz, olhe para onde ele está pisando e pise no mesmo lugar. Não tente passar à frente dele, não, que ele te arrebenta.
Muito forte, pastor. Confesso que eu fui profundamente impactado com a forma com que o Senhor lidou com a questão da perda do filho. Que Deus continue abençoando o Senhor, seu ministério de forma toda especial. O Senhor é alguém que Deus tem levantado para ser um canal de bênçãos para a nossa geração. O povo de Deus, está muito bom o podcast, mas nós precisamos encerrar, porque o pastor Cláudio Gama vai pregar na congregação do São José. E lembrando que você que mora longe e não pode estar na congregação, nós vamos disponibilizar o link para você nos stories do Instagram da Umadecop aqui. Então fica ligado para você participar. Temos certeza que assim como esse podcast foi edificante para a sua vida, a mensagem será ainda mais. Que Deus abençoe. Pastor, muito obrigado por estar conosco aqui no podcast. Foi uma honra imensa para nós receber o senhor. E agora nós vamos para a segunda fase, para a segunda etapa, né? Eu que agradeço muitíssimo, quero agradecer a você, aos dois, na verdade, ao John Wesley e ao Francis. Agradecer ao Fabrício, que foi aí o intermediário, o instrumento que Deus usara para que eu pudesse estar aqui. Agradecer ao pastor Joanir, que é uma referência para a minha vida, que é um exímio expoente da palavra de Deus, a voz de ouro, né? Uma voz marcante. Agradecer ao pastor Joanir. E a sua equipe que está te assessorando aqui, a mídia, agradecer muitíssimo por me acolher aqui. E se me permitir aqui aos seus ouvintes, ultrapassamos já os R$500.000 literais, fidedignos, sem máquina, sem compra, sem computação, sem nada, de seguidores no Instagram. Olha, 500 mil ativos, passamos. E você que quer nos ajudar a chegar a 1 milhão, você pode ir lá, @PR Cláudio Gama, OFC, no Instagram. Também canal no YouTube, Facebook e TikTok. Você terá sempre uma mensagem que vai produzir milagre na estrutura da sua alma. Muitíssimo obrigado por me acolher hoje aqui e Deus abençoe a todos vocês. Nós quem agradecemos. Não esquece de seguir o pastor Cláudio Gama nas redes sociais. E o John Wesley faz as considerações finais. Muito obrigado. E até a próxima. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar. Eu fui muito edificado. Quase chorei com o seu chorão. E que Deus possa abençoar a vida de cada um. E agora vamos lá pro próximo compromisso. E eu tenho que chegar cedo, porque eu tenho que tocar pelo menos isso da harpa ainda. Então, vocês ficam com Deus, continue acompanhando a nós. Vai ter live também do culto agora. Continue acompanhando lá no canal da Umadecop, tá? E eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida. Que Deus abençoe, que Cristo Jesus fica com você aí na sua casa. Em nome de Jesus, paz do Senhor para todos. Deus abençoe.